foi tão bom quanto, talvez um pouquinho pior do que os outros dois, mas olha, no final da atividade, no final de 3 a 5 horas, o nível de anabolismo ou de ganho miofibrilar foi bem maior, né? Esse aqui está fora de posicionamento, é aquele que eles fizeram o carboidrato, a leucina e a proteína. E olha que o ganho líquido de músculo foi maior quando eu associei a leucina à proteína, quer dizer, a leucina junto com a minha proteína, junto com o meu carboidrato, mostrando que a leucina tem o seu efeito adicional à parte e não deve ser, vamos dizer assim, desprezada, né? Lógico que ela não faz sozinho o resultado melhor, mas ela também não deve ser desprezada e talvez acrescentar uma leucina ou um BCA no whey seja uma opção melhor. Eles avaliaram aqui por captação de fenilalanina, porque o músculo ele só capta fenilalanina para gerar músculo, não gera para outra coisa. Então toda a fenilalanina que o músculo capta é usada, e essa avaliação é usada como marcador de anabolismo. Beleza? Aqui está uma captação também de fenilalanina, né? Comparando o whey, os seus aminoácidos essenciais e os seus aminoácidos não essenciais, mostrando que a soma de tudo parece que é o que dá o efeito. Eu não descarto, gente, ter um peptídeo ali no whey que faz o seu efeito específico, né? Temos que estudar mais. Os estudos com esses produtos estão aumentando de alguns anos para cá, né? Aqui uma comparação, né? 45 gramas de proteína isolada, olhando a soja, caseína e o whey, mostrando que o whey é melhor do que a soja, que é melhor do que a caseína, né? Tanto em repouso quanto em atividade física, em pessoas jovens, mostrando que a soja não deve ser desprezada como uma proteína para anabolismo. Não desprezem a soja. A soja é uma baita de uma proteína. E outra coisa, a soja tem isoflavona. Isoflavona estimula IGF-1. Isoflavona inibe aromatase 5-alfa-redutase, diminuindo o tecido adiposo visceral e subcutâneo. Então a soja é uma puta proteína para anabolismo. Sabe o que eu acho que falta para a soja ficar melhor que o whey? Mais BCA e um efeito espironotrópico melhor. Aí eu poderia corrigir isso com BCA, né? Legal? Aqui você tem uma proteína hidrolisada, né? O uso de uma proteína hidrolisada, fazendo uma comparação numa bebida, né? E o efeito no tendão. Então você pode ver aqui o efeito comparativo de aminoácidos, mas olha aqui que o interessante é que eles fizeram um perfil de peptídeos, que é muito importante saber, né, o tamanho dos peptídeos aqui. Eles avaliaram realmente uma proteína hidrolisada e forneceram até o perfil do peptídeo, e eles mostraram o que, né? E quando você pega a proteína hidrolisada, né, o ganho, né, de músculo é maior que o placebo. Isso aqui foi um dado pH, né, bem hidrolisado, otimamente bem hidrolisado, né. Aqui também uma amostra o que? Já é uma amostra da evolução do tendão patelar, mostrando que o pH aumenta o anabolismo do tendão também, ou seja, além de você ficar musculoso, você fica tendinoso, né, não sei qual seria o nome, mas o seu tendão fica mais resistente. Isso é legal para quê? Para diminuir lesão, né? Porque muita gente lesiona o tendão porque desenvolve muita força e o tendão não evolui. O tendão fica aquele tendão tipo tendão de perna de passarinho. Então ele vai lá, estimula o tendão, estimula o músculo e tem um crescimento legal, né? Sincronização boa, né? E aqui você tem também as avaliações de contração isomérica, é o mesmo trabalho de whey isolado, mostrando que o whey é muito importante no desenvolvimento muscular e tendão. Aqui forçando mais a hipertrofia muscular e a resposta do aumento do tendão desse indivíduo, que é importante você reforçar seu músculo, mas ao mesmo tempo reforçar seu tendão, né? Isso aqui é um trabalho interessante, onde eles fizeram uma avaliação, né? Uso de carboidrato e proteína e carboidrato mais DAPI, né? Foi o carboidrato e o carboidrato mais DAPI, fazendo uma carga nos indivíduos, né? E o que eles mostraram com isso? Que o RNA mensageiro para PGC1-alfa aumentava. Não houve uma mudança muito grande em termos de plasma glicose, né? Isso que você vê. A insulina, plasma insulina foi melhor quando eu coloquei um DAPI. Olha aqui, isso é a diferença. Olha, gente, você pega, vamos voltar aqui, né? Você pega, 20 gramas de carboidrato mais a proteína, né? 20 gramas de carboidrato mais a proteína. O que eles mostram?
eles mostram que quando eu coloco um whey, o nível de insulina aumenta mais do que quando eu dou carboidrato, mostrando um efeito sinotrópico do whey, né? Ou seja, um efeito cinético. Talvez um mecanismo diferente, sei lá, tem que analisar, né? E olha aqui que legal, a glicólise, né? O nível de glicólise nos indivíduos, quando eu usei com a proteína, né? Foi levemente menor, né? O nível de unidade de glicólise e a concentração de glicogênio. Mas olha que legal isso aqui, a expressão de RNA mensageiro para a quinase do AMP, o MPK, aumentou quando eu usei carboidrato da API, ou seja, melhorou a função mitocondrial, né? Então, uma associação bem feita melhora a função mitocondrial, e no recovery a função mitocondrial ela é importantíssima, né? Você tem que aprender a fazer uma suplementação bem arrumadinha, bem definidinha, bem feitinha, né? Mostrando o resultado ou o trabalho nos seus pacientes. Isso vai resultar em benefício. Isso aqui é um trabalho, uma bebida adoçada, né? Eles fizeram uma avaliação do whey, né? Whey protein nesses pacientes. Aqui embaixo as bebidas bem definidas, né? 50 gramas de glicose, 75 gramas de glicose, ou a glicose 50 gramas mais 25 de whey, ou 25 de whey. Aí eles fizeram essa avaliação nos indivíduos. Olha aqui, em termos de glicemia, né? É lógico, 25 gramas de whey, né? Deu um resultado na glicemia não lá muito bom, né? Pequeno, deve ser esperado. Mas, ó, 50 gramas de whey mais 50 gramas de glicose mais 25 gramas de whey, deu um efeito na glicemia menor do que 50 gramas de glicose, mostrando que o whey aumenta realmente a captação de glicose pelas células. Isso é importante para o anabolismo, né? Então, se você estiver precisando captar glicose para suas células para fazer alguma coisa, o whey é importante. Por isso que o whey está sendo associado para diabetes, porque ele aumenta a captação de glicose pelas células. E pelo músculo, especificamente no caminho de anabolismo, a glicose vai gerar substrato para transaminação. Isso será muito importante para o anabolismo, né? Se você colocar um BCA, aí que o negócio vai ficar legal mesmo. Então, olha só que interessante. Isso é o comparativo. 50 gramas de glicose mais 25 gramas de whey, a curva da glicemia. 50 gramas de glicose, a curva da glicemia. Muito acima, né? Olha aqui, a insulina, né? A carboidrato com a proteína, o nível de insulina, a curva de insulina foi mais, ou seja, a liberação de insulina foi muito maior do que só o carboidrato, beleza? E olha a concentração da ureia. Você fala assim, e a ureia plasmática? Quando você tem o aumento do seu nível de ingestão de carboidrato e proteína, o nível de ureia plasmática foi maior, evidentemente, né? Você tem que subir a ureia. Que queira ou não, você está dando proteína, 25 gramas, é uma quantidade grande de proteína para o indivíduo pegar e adequar de uma vez só. Talvez aqui seria mais interessante se nós baixássemos a ureia, ou perdão, a proteína. Mas olha aqui, quando você deu o carboidrato, o nível de ureia tendeu a dar uma estabilizada ou diminuir um pouquinho, mostrando que a demanda de nitrogênio foi... A ureia, o carboidrato ajudou a aumentar a demanda de nitrogênio, né? 48 gramas de arroz, 48 gramas de proteína, né, de whey, uma comparação. E o benefício, eu acho que eu já mostrei isso aqui antes, eu estou repetindo, foi um estudo mais recente, né? Mostrando que a proteína whey é melhor do que arroz para você ter um ganho de massa magra, né? Isso aqui é um trabalho interessante, são bebidas, né, à base de whey caseína, whey e placebo, caseína e placebo. Eles fizeram a concentração da leucina na artéria. Evidentemente que o whey aumentou muito mais a leucina na artéria do que a caseína, que foi melhor que o placebo. Olha aqui, gente, foi dado aqui o drink a 0, né? A 120 minutos o nível máximo de proteína, ó, 300, né? O 0 praticamente, caiu para o nível placebo. E aqui, ó, na atividade física, o pico de anabolismo é 4 horas depois, como vocês viram, né? A insulina da artéria também sobe maior com o whey do que com a caseína, que é um placebo. Isso aqui é uma bebida, né? Uma bebida pronta para usar. E foi um whey hidrolisado, né? Isso aqui é um trabalho de caseína whey, mostrando a comparação. Isso que vocês já viram lá atrás, eu mostrei para vocês, mas mostrando que o whey é melhor para liberar aumentar o nível de leucina do que a caseína, né? Todo mundo sabe disso hoje já.
Aqui a fenolanina plasmática, já a caseína é melhor para aumentar a fenolanina plasmática do que o whey, né? Então, se você quer aumentar a fenolanina, pô, dá caseína. Se quer aumentar a leucina, pô, dá whey. Né? Então, é um estudo comparativo. Isso aqui é um trabalho de massa magra pós-treino, né? Pré e pós-treino, dos indivíduos, né? Com whey isolado e caseína. Então, pré-67, pós-72, né? Massa magra. Caseína 62 para 63, massa gordurosa ou adiposidade 13 para 12, 14 para 14, ou seja, o whey aqui no caso, no treino, né, o uso de whey foi associado a ganho de massa magra e perda de gordura. Com a caseína você ganhou massa magra, pouquinho, bem menos do que o whey, né, mas não mudou sua gordura não, você continuou gordinho do mesmo jeito, ou seja, você não emagreceu, né. Então é outra coisa que você tem que avaliar com relação a comparar o whey com caseína. Né? Aqui é uma comparação em curva, né? Então com o whey você ganha mais massa magra e perde mais gordura. Com a caseína você ganha um pouquinho de massa magra e ganha um pouquinho de gordura. Né? Caseína não é a proteína para você usar para anabolismo. Né? Nunca foi. Eu prefiro a soja. Né? Olha que interessante. Massa magra, né? Isso aqui é um trabalho de whey, soja e placebo, mostrando que a soja levou ao ganho de massa e o placebo também, assim como o whey. Mas a atividade física que usou só placebo também ajudou, é lógico que ajuda, né? Você faz musculação, você ganha massa, independe de você usar ou não proteína. Se você usar a proteína, você vai ganhar um pouquinho mais, né? Agora olha aqui, gente, a questão da força, né? Olha, você pode notar aqui que a soja teve um perfil muito parecido com o whey, né? Muito parecido com o whey. E foi muito interessante porque foi a mesma dose da soja, a mesma dose do whey, associado com um carboidrato, né? Olha que interessante. Eu não queria deixar vocês dois, né? Mas olha que legal esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui é um trabalho com a proteína isolada, com a proteína hidrolisada e com água, né? Mostrando o quê? Que a proteína isolada, aqui nesse caso, o WPH, teve um efeito melhor na dor muscular pós-atividade física. Pode ser uma sequência peptídica do whey, pode ser várias coisas, né? Eu ventilo, por exemplo, uma sequência peptídica do whey que libera a beta-endorfina. Pode acontecer isso, né? Ou, por exemplo, um efeito de biossimularidade melhor no momento de demanda adequada. Então, há vários fatores que podem explicar o efeito desse trabalho. Né? Então, esse aqui foi aquele trabalho lá, só tem uma tabela, aí você tem um tratamento, o pré e o pós-exercício, e quando você vê aqui, né, o tratamento, você pega aqui, faz uma comparação, né, você vê que a evolução nos indivíduos usando o produto, o WPH e o WPI, se você analisar, não foi lá muito fantasticamente melhor, mas foi melhor. Enquanto a questão do fator TNF-alfa, né, e teve um efeito até não tão melhor quanto a CK, mas quanto ao TNF-alfa, sim, mostrando talvez o efeito anti-inflamatório, também que deve ser considerado. Isso aqui é um trabalho interessante, porque eu falei que tudo depende, muita coisa pode depender da hidrólise. Isso aqui é um whey comparado com a caseína, comparado com a caseína hidrolisada. Você pode ver que a composição é praticamente a mesma da caseína com a caseína hidrolisada, né? E essa hidrólise fez uma diferença num trabalho aqui, que foi uma puta diferença. Olha aqui, a concentração de insulina com whey, ó, caseína hidrolisada foi melhor que o whey em termos de insulina, né? Beleza? Pode ser, né? Olha aqui, fenilanina, a caseína hidrolisada foi em nível maior. Leucina, ela perdeu para o whey, né? Aminoácidos essenciais, ela perdeu para o whey. Então, apesar dela mostrar aquele efeito insulinotrópico melhor, ela não foi melhor do ponto de vista de aminoácidos essenciais e leucina no plasma, né? Mas quando você olha aqui a fração de síntese muscular, o whey é melhor que a caseína, mas a caseína hidrolisada é melhor que a caseína, mas ela é pior do que o whey, né? Mostrando que a hidrólise da caseína aumenta a eficácia dela, né? Aumenta a eficácia dela em função da hidrólise, em função de talvez outros fatores, mas mesmo hidrolisada ela não é melhor que o WPI, né? Aqui, na verdade, um trabalho de glicemia com suplementação de whey, deu-se o whey aqui, né? Whey protein com carboidrato, e aí avaliou-se a glicose. A glicose subiu com carboidrato, com o whey não subiu tanto assim, né?
mas a insulina subiu com o whey, efeito sinotrópico. Então o whey não precisa de carboidrato para subir a insulina, né? Você vai pegar aqui o trabalho mostrando que o whey aumenta a insulina, e o carboidrato aumenta a insulina, o carboidrato aumenta a glicose, mas o whey não aumenta a glicose. Resultado, síntese fracional, né? Síntese de músculo, o whey é melhor que o carboidrato isolado. Né? Que dúvida, né? Muito melhor, claro. Quem tem dúvida quanto a isso? Ninguém, né? Então a proteína do whey aumentando o anabolismo. Vamos puxar para algumas patologias, né? Umas patologias de aplicação de whey, né? A questão do whey composição corporal, você tem a proteína isolada do whey e da soja, o WPI, né? E a soja em sachês, né? Consumo em mais ou menos 60 dias, né? E olha o efeito na variação da insulina, mostrando, né? O whey baixando, olha só que coisa interessante, hein? O whey levando a uma diminuição da variação de insulina enquanto a caseína foi pior, né? Olha o whey diminuindo a resistência à insulina aqui nesse paciente, né? Avaliando o OMA-IR, né? Olha que interessante no triglicerídeo total, o whey não aumentou o triglicerídeo, pelo contrário, baixou. A caseína e a glicose, a glicose aumentou, mas a caseína aumentou mais ainda, né? Isso provavelmente foi porque o whey estimulou o anabolismo. O anabolismo usa esqueletos de carbono que poderiam ser usados para fazer triglicerídeos e colesterol, mas foi usado para fazer aminoácidos, né? Para gerar músculo. Então esse explica o efeito do whey aqui nesse caso, né? Beleza? A relação ApoB, né, também, mostrando que o whey é interessante para a diminuição de risco cardiovascular quando associado à relação triglicerídeos ApoB, né? Ou mostrando, esse aqui foi um trabalho interessante, hoje está sendo muito publicado sobre whey e cardioproteção, né? Esse aqui é um trabalho de proteína de whey, né, em pacientes, só que em pacientes internados. Eles usaram a beta-lactoglobulina misturado com a alfa-lactoalbumina, né? E o que eles viram? Né? Um aumento de peso corporal, praticamente massa magra, né? Músculo. É um benefício a pacientes idosos internados em asilos, em casas de cuidado. O whey é um bom produto para se colocar lá para eles, né? Isso aqui é uma comparação de WPI e WPH no músculo, né? Você já viu esse slide aqui, né? Não sei porque está aqui. Mas isso aqui é um trabalho de suplementação de whey em doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha que interessante, gente. Na fibrose cística, não vou falar de DPLC. No DPLC, o consumo de whey mais uma atividade física melhora o desempenho físico, né? Ou seja, é bom para o whey, é bom para o paciente com DPLC, é interessante, né? Isso aqui é um paciente com fibrose cística, né? Então, os pacientes com fibrose cística aumentando o volume expiratório forçado, né? Que é um grande problema da fibrose cística. Mas, ó, eu vi uma revisão, eu não coloquei aqui, tinha uma revisão agora há pouco que eu vi, fibrose cística e atividade física. Atividade física é benéfica à fibrose cística. Quando você aumenta um suplemento de whey, melhora mais ainda o resultado, né? Então, sempre analisa isso aqui, ó, 0,7 gramas por quilograma de peso de whey nos pacientes e nas crianças, 0,7 gramas por quilograma de peso na criança, 0,7 gramas por quilograma de peso no adulto por dia, melhorando a capacidade respiratória melhor na criança do que no velhinho, né? Isso aqui é um trabalho de whey e o nível de glutationa. Se o whey aumenta a glutationa no meu corpo, aumenta. Isso aumenta o quê? Minha hepatoproteção. Então, mas você toma whey 20 gramas, isso é ruim para o fígado. Por quê? Teoricamente, talvez não. O whey tem muito BCA, que é hepatoprotetor, e forma glutationa, que é antioxidante para o fígado, né? E nesse caso, assim, até o whey poderia fazer parte de uma dieta detox, né? Não de nitrogênio, mas de outros produtos, né? A capacidade total antioxidante também aumenta quando você dá whey nesses pacientes. Houve um aumento, foi pacientes com esteatose, né? Esteatohepatite não alcoólica. E o que aconteceu com eles, né? A capacidade total antioxidante aumentou porque aumentou a glutationa. Uma coisa meio que mais ou menos esperada, né? O whey protein somado com uma glutamina, diminuindo a permeabilidade intestinal em pacientes com doença de Crohn, pode ser uma opção também, né, para você melhorar a saúde do seu paciente. Então comece a pensar, né, glutamina, né, whey protein, somar os dois para melhorar o seu paciente, botar um zinquinho, botar uma fibra solúvel. Tudo isso vai ser interessante para você formular um produto legal para o paciente com a doença de Crohn, né? O whey, né, o efeito do whey de forma interessante, baixando o VLDL e LDL, né,
diminuindo a acetilcoenzima A por estímulo anabolizante, baixando a atividade da enzima hidroximetilglutailcoenzima A redutase, diminuindo a síntese de colesterol, diminuindo a atividade da colesterol aciltransferase, diminuindo a síntese de VLDL e de LDL, melhorando o perfil lipídico no paciente, né? Somando uma atividade física, um baita resultado, um bom resultado para o seu paciente. O Whey Protein tem várias possibilidades de funcionar em pacientes com diabetes, né? Tem a sua inibição da DPP4, né? Mas também tem os efeitos estimulantes de GLP-1, PYY, né? CCK. Isso tudo vai levar a uma diminuição da resistência à insulina via GLP-1. Você vai ter uma saciedade via aumento do CCK, né? Isso tudo vai concorrer para ter um efeito diminuidor da glicemia, mas também um efeito diminuidor do peso, mas também um efeito benéfico ao paciente com diabetes, né? Começa a pensar no Whey como parte da sua abordagem no diabetes mellitus. Lógico que não deve ser alérgico ou intolerante à proteína do leite, né? Isso aqui é um trabalho de suplementação de cálcio, de Whey com cálcio, né? Em mulheres pós-menopausa, fazendo atividade física, né? Então, o que aconteceu foi que os indivíduos que usaram, né, tiveram uma menor diminuição, um resultado melhor da densidade mineral óssea. É lógico que tem que somar uma atividade física resistida, aumenta IGF-1, tem um efeito benéfico na densidade mineral óssea em vários locais. Então, é interessante você trabalhar nesses indivíduos, né? Aqui você tem o IGF-1, que o indivíduo que usou o Whey mais atividade física aumentou o IGF-1, que também é interessante, né? Você tem esse efeito aqui de suplementação de Whey mais uma atividade física resistida, né? E ganho de músculo, né? Isso aqui foi em pacientes idosos, né? Pacientes com problema de mobilidade. Esse é um paciente com dificuldade de mobilidade, onde a atividade física mais o Whey ter um resultado melhor no ganho de músculo nele, com certeza melhorando a mobilidade dele, né? E aqui você tem estudos que evidenciam o benefício do Whey em algumas intervenções humanas, né? No metabolismo lipídico, né? É lógico que tudo vai depender do paciente, do grupo, quanto você está usando, como você está usando, se tem carboidrato ou não. No final das contas, o Whey pode trazer um benefício no metabolismo lipídico, particularmente no colesterol e triglicerídeos, se você souber usar, né? Na pressão sanguínea, a hipertensão arterial, o Whey pode trazer um benefício, sim, pode trazer um benefício. Frações do Whey inibe a enzima conversora de angiotensina. Você tem que saber usar o produto, né? Sempre tem que ser bem racional, ou seja, tem que ter um médico por trás, tem que ter um nutricionista por trás sempre, né? No diabético também, dar Whey para o diabético não é problema, pelo contrário, né, a atividade física junto com o Whey para o diabético vai melhorar ele, vai aumentar a captação de glicose, melhorar o metabolismo, né? Na grávida também o Whey é bastante interessante, né, como suplemento proteico para a criança e para a mãe também. É lógico, você não vai exagerar, você não vai fazer nada em excesso, né? Mas uma complementação de uma complementação proteica na gravidez pode ser muito interessante, né? Aqui ainda estudos de diabetes, mostrando que há realmente a possibilidade de você usar o Whey para melhorar o metabolismo de insulina e glicose dos seus pacientes, tá? O melhor efeito é aquele efeito captador de glicose, né? Diminuindo a glicemia. A questão de doenças musculoesqueléticas, para ganho de massa muscular, né? Você vai ter um benefício com relação ao Whey, sim. Não só o paciente jovem, o paciente idoso, o paciente com dificuldade de locomoção. O Whey também é apresentável, uma opção para esses indivíduos, né? Ou você seja um atleta amador, ou você é um profissional, o Whey vai trazer aquele benefício para você. Você vai ter que usar de forma racional, bem acompanhada, né? Esse é um trabalho de Whey e riscos cardiometabólicos, mostrando que o Whey, queira ou não, vai trazer resultados, tem um benefício, principalmente na resposta da glicemia, LDL e VLDL, né? Ainda em resultados cardiometabólicos, né? Ainda mostrando o benefício, só que aumentando o efeito termogênico. Sabia que o Whey é termogênico? Não, pois é. Alguns estudos estão sugerindo isso aí, né? Beleza? Riscos cardiovasculares, né? Mais benefício do Whey. É lógico que nem todos os trabalhos vão mostrar um benefício. Isso é uma abordagem individualizada, né, gente?
Quando você trata um paciente, você não fala assim, ah, você tem problema de diabetes, eu vou dar o whey para você, não. Você vai melhorar a dieta dele como um todo, você vai aumentar nutrientes como magnésio, você vai dar ômega 3, complexo B, mandar fazer uma atividade física. Dentro desse contexto, o whey vai somar no benefício ao seu paciente, né? Também com riscos cardiometabólicos, diabetes, né? Você vê que tem muito trabalho publicado mostrando o benefício nos pacientes, beleza? Olha aqui. Puxa, parece que não acaba isso aqui hoje, né? Protegendo contra riscos, né? Reduzindo triglicerídeos, colesterol, né? Aqui também nesse trabalho. Lá vai nós com mais riscos cardiovasculares, melhorando a complacência da artéria, diminuindo a rigidez arterial, né? Isso aqui é um trabalho de bebida enriquecida com whey, né? Um líquido 1, 2 e 4. Tudo bem que não foi estatisticamente significativo, mas quando você vê a curvinha aqui, você acha que os caras que consumiram uma bebida com 4% de whey parece que tiveram a tendência a consumir menos alimentos no todo, né? Proteína, carboidrato e gordura. Isso vai ser estudado, já existe. A caseína glicomacropeptídeo libera CCK, e isso pode responder por um efeito sacietogênico, né? E no final das contas, o whey é uma ótima proteína para anabolismo. E quando a gente fala anabolismo, não pensa só o paciente para ganhar massa, não. O paciente internado em hospital, né, um idoso caquético, o paciente com HIV caquético, né, o paciente que usa corticoide está com perda muscular, tudo isso com atividade física, o whey é bastante interessante. Eu acho que o whey é a melhor proteína porque tem mais aminoácidos essenciais, tem um bom nível de BCA e tem o efeito cilinotrópico, todos eles somados dão uma sinergia para o efeito anabolismo mais interessante, e sem contar esse outro efeito interessante que é aumentar a captação de glicose nas células, né? Isso pode ser o efeito da isoleucina, pelo menos está se falando muito da isoleucina para isso. Se for realmente, é mais um produto adicional. Usar em patologias, não se limite a atleta, use no paciente internado em hospital, um paciente com câncer que está com perda de nitrogênio, um paciente que tem um nitrogênio muito elevado, um amônio muito elevado, uma ureia muito elevada, um paciente que precisa ganhar massa muscular, um paciente que precisa ser anabolizado, né? Levando em consideração a patologia que ele tem, o whey é uma coisa interessante para se usar. E eu usaria uma dose unitária de 20 gramas e acompanharia o paciente, né? Mais que isso, você tem que fazer pulso, ou seja, pegar o 20 gramas, pode dar 40, mas aí você vai dar depois de 2 a 3 horas. Mas você tem que controlar o paciente, cada paciente é um paciente diferente, não existe o igual, né? Sempre analisar o contexto como um todo. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado por estar presente aqui, pela compreensão. Beijão para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Olá, essa aula de whey ela foi refeita 6 horas, mas você tem que controlar o paciente, tá? Muito obrigado por estar presente aqui, pela